A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Novamente aqui nós estamos na nossa terceira aula sobre o livro Samuel, primeiro e segundo Samuel. Vamos aí para o nosso slide e aí também acompanhe na sua revista, por gentileza. Terceira lição, Saul, primeiro rei em Israel. Nós temos aqui o autor que desenvolveu a introdução, tem também o desenvolvimento em 3 tópicos. Israel pede um rei, o chamado e vida de Saul e o declínio do reinado de Saul e sua rejeição por Deus. E por fim, nós temos aí a conclusão. Novamente, meus irmãos, nós temos aí o texto áureo que está registrado em 1 Samuel, capítulo 8, versículo de número 6 e o versículo de número 7, que diz assim. Acompanha aí na sua Bíblia comigo. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Meus irmãos, esse é o texto áureo e agora nós vamos para a nossa leitura bíblica com um adendo aí, uma coisa importante, um detalhezinho. Aqui o escritor colocou para ser lido, novamente aqui no slide, a leitura bíblica de 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 22. Meus irmãos, 22 versículos para adolescente ler, isso daí vai dar um trabalhinho, vai tirar a atenção do aluno ler 22 versículos. Ou então o professor ler 22 versículos, pode ser pesado. Bom, Danielzinho, mas eu leio rápido e o negócio pode dar certo. É bênção de Deus, não é? Cada um tem um jeito. Eu coloquei aí uma opção, que eu vou seguir essa opção. Se você quiser seguir, você tem total liberdade. Qual que é? Nós estaremos lendo apenas 10 versículos, caindo aí praticamente metade dos versículos propostos, que está lá em 1 Samuel, capítulo 8, é o mesmo capítulo, versículo 1 até o 10, ao invés de ser ao 22. Abra aí sua Bíblia comigo, por gentileza. Vou estar abrindo a minha Bíblia e lendo com você capítulo 8, versículo 1 até o 10, que diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velhos e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Israel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou, e os outros reis deuses serviram. Assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. Amém, meus irmãos? Nós temos aí, então, essa passagem, aí nós temos essa história e que nós vamos aí detalhar com os tópicos do desenvolvimento. O primeiro tópico aqui que nós temos nosso slide aí na sua revista que você está acompanhando, Israel pede um rei. Israel está relatando o povo de Deus. Aonde está isso, irmão Danielzinho? 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 22, que o professor estará lendo. Diz assim:
Filhos de Samuel são colocados como juízes, porém são desobedientes a Deus e são líderes fracos. Por causa disso, o povo de Israel então pede um rei. Samuel sente-se rejeitado pelo povo. Deus fala com Samuel que o povo não rejeitou a ele, não rejeitou a Samuel, mas rejeitou a ele mesmo, o próprio Deus, como rei. Deus recomenda a Samuel a instruir o povo dos prejuízos materiais de ter um rei dentre eles como rei uma pessoa. Sobre as terras, a liberdade e os impostos, isso é um prejuízo. E o maior prejuízo era negar a presença de Deus como rei. Aí que é o prejuízo espiritual. Meus irmãos, essa passagem que nós lemos, os irmãos estarão ali pincelando. Por que pincelando? Porque são muitos versículos. Os irmãos estarão dizendo aí, colocando que no caso o povo queria um rei, o povo reclamou. Um dos motivos quais foram os filhos de Samuel. Parecia que os filhos de Samuel estavam fazendo coisas erradas, assim como também os filhos de Eli. E ali, meus irmãos, não tinha a bênção do Senhor. Quando não tem a bênção do Senhor, tem consequências. Eles tinham uma liderança fraca. E fez com que o povo quisesse, como os outros povos também tinham um rei, uma pessoa dentre eles, ali escolhida para ser rei. Samuel fica triste, Samuel não gostou disso, ele vai orar a Deus. E Deus fala, olha Samuel, eles não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, porque eu sou o rei de Israel, eles estão rejeitando a mim. Fala para eles do prejuízo, fala para eles daquilo que eles terão por consequência. E quais são, Danielzinho, as consequências materiais aí? Não é assim como nos dias de hoje, que nós temos a nossa democracia, mas temos que pagar impostos, não é? Como é que eram os impostos antigamente? Terras, parte de terras, plantações, pessoas se davam como servos para o reinado, tinham-se aí esses prejuízos. Por quê? Porque era colocado uma pessoa dentre o povo para estar por cima do povo. A liberdade era limitada, quem mandava era o rei. Se a pessoa fizesse alguma coisa errada, o rei poderia condenar à morte. A pessoa tinha que servir, a pessoa tinha que guerrear, a pessoa tinha por obrigações várias coisas. Por quê? Porque agora era reinado e o povo escolheu. E Deus falou, já que escolheu, então vai ser assim. E vocês terão aí as suas consequências. E o pior dano não é o material, é o espiritual. Porque eles consideravam alguém como rei. E esqueceram que Deus era o rei deles. Que rei maravilhoso, é ou não é? Traga isso para o seu adolescente. O melhor governante é Deus. Entrega o caminho a Ele, confia nele, o resto tudo Ele fará. Amém, meus irmãos? Vamos lá então. O nosso escritor dessa lição colocou algumas aplicações. E ele colocou para termos cuidado na oração sobre o que pede a Deus. Pedir segundo a vontade divina. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, se nós percebermos e nós formos aí notarmos, quem pediu um rei? E já sabiam que Deus era o próprio rei, era o próprio povo. Cuidado quando a gente vai orar, contextualizando para o dia de hoje, trazendo para o dia de hoje. Fala sobre aí pedido, ou não é? Eles pediram para Samuel. Por quê? Porque Samuel era profeta, conversava com Deus. Meus irmãos, quando nós vamos conversar com Deus, é bom pedir, Deus, que seja feita a tua vontade. Lembra da oração que intitulamos? A oração do Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Por que, Danielzinho? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos para o próximo tópico, então, no desenvolvimento. Temos aí o chamado e a vida de Saul, primeiro rei, aonde está registrado 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Olha como é extenso. Tem o capítulo 9 inteiro, capítulo 10 inteiro, capítulo 11 inteiro e o capítulo 12 findando no versículo de número 25, que é importante você, professor, professora, estudar tudo isso daí, porque o material base é a Bíblia, é a nossa orientação. Vamos lá então para o nosso slide. Saul era de Quis, da tribo de Benjamim.
Saul tinha boa aparência, semblante inigualável. Olha, interessante, era bonitão, é ou não é? Em outras palavras, chamava atenção. Saul vai procurar as jumentas perdidas de seu pai. Ele procura Samuel para declarar onde acharia jumentas perdidas. Deus fala com Samuel para ungir Saul como rei. O povo jubilou e exclamou: Viva o rei! E aí, meus irmãos? Nós temos Saul aí, olha, numa aparência bonita, daí tem os adolescentes aí, as meninas, olha, fala para elas, imagina um homem bonitão que se destaca e tudo mais, você está contextualizando, o povo vai gritar, esse é o nosso rei, esse é o nosso rei, não é? Lembra do Collor, gente que é um pouquinho mais velho, o Collor era todo bonitão, presidente que surfava, novo, ou não é? Chamou a atenção de muita gente, ganhou através da propaganda, do marketing. E aí, meus irmãos, o povo queria um rei. E Deus falou, então vou dar segundo o coração de vocês mesmos. Vocês querem? Deus deu um bonitão que chamava atenção e o povo se alegrou. Mas temos aí coisas para desenvolver que nós vamos ver que não foram boas. Vamos lá para o nosso slide. Porém, houve um pedido de ajuda por Jabes de Gileade, território de Gade que estava sitiado pelos amonitas. Saul, apoderado pelo Espírito de Deus, vence os amonitas. Deus usa Saul para livrar o povo de Deus. Mas a Bíblia fala que foi pelo Espírito de Deus. Quem faz milagre? Deus. Quem pega e faz coisas impossíveis? Deus. Quem cura, quem usa é Deus. Tudo é Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Às vezes a gente meio que subestima o nosso aluno, porque adolescente, cuidado, o seu aluno é um instrumento poderoso nas mãos de Deus, amém? E nós temos aí a aplicação do escritor, que ele coloca, apesar do povo desprezar a Deus, ele usa de misericórdia com Saul e para com o povo. Por mais que sejamos infiéis em alguns momentos, Deus permanece fiel. O povo escolhe, meus irmãos, aí um rei, Deus dá para eles um rei que eles queriam, e o povo se alegra, mas não era essa a vontade de Deus, não era segundo o coração dele. Nós vamos ver a próxima lição, quem era segundo o coração de Deus, você já sabe, mas nós vamos aí para a próxima lição, não vamos entrar hoje não nisso daí. Mas interessante, meus irmãos, que por mais que Saul, nós vamos ver nessa lição mesmo, fazia coisas contrárias à vontade de Deus, o que acontecia? Deus entrava com misericórdia, porque o povo clamava e Deus ali abençoava. Vamos para o próximo. Nós temos o próximo aqui, que é o declínio do reinado de Saul e sua rejeição por Deus. Aonde está escrito isso, Mondonelzinho? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 15, o versículo 35, que diz aí sobre a história: Jonatas, filho do rei Saul, fere a guarnição dos filisteus. Os filisteus se revoltam e se ajuntam para a batalha. Israel, o povo, se esconde com temor. Porém, Saul não espera o profeta. Eita, olha o erro aí, ó. E oferece o holocausto a Deus. Samuel adverte Saul por oferecer serviço que era exclusivo do sacerdote. Não era para Saul fazer o holocausto, não. Era só o sacerdote que podia. Deus teve misericórdia do povo e dá vitória através da vida de Jonatas. Saul sente-se reprovado por Deus, pois é melhor obedecer do que sacrificar. Saul morre, reprovado por Deus, pois Deus já tinha escolhido outra pessoa em seu lugar para reinar. Olha aí, quem que fazia o holocausto, quem que fazia ali o serviço sacerdotal, era exclusivamente o sacerdote. Saul ali não quis esperar e Saul já foi fazendo. Meus irmãos, trouxe consequências terríveis. Saul foi rejeitado por Deus aí. Deus levanta um outro como rei, já unge. Deus já tinha ungido outro como rei no lugar de Saul, antes de Saul morrer. E Saul acaba morrendo. O que nós temos por aplicação? Nada mais do que Deus requer mais obediência do que sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. E a conclusão, Danielzinho? Saul era escolhido segundo o coração do povo. Saul era benjamita e não poderia ser a raiz que viria o Messias.
Deus prepara um rei segundo o coração dele, que procuremos executar a vontade de Deus e sermos segundo o coração dele. Próxima aula nós teremos isso daí. Quem que era segundo o coração de Deus? É ou não é? Por quê? Porque Deus não deu um conforme o coração do povo, mas conforme o coração dele mesmo. Amém, meus irmãos? Essa lição aí é importante. Por quê? Porque nem tudo, vamos usar uma palavra aí nos dias de hoje que nós usamos, nem tudo que reluz é ouro, é ou não é? Nem tudo que tem uma aparência boa que venha a ser bom. Quem sabe o que é bom é Ele, aleluia, Ele, a vontade dEle. Por quê? Porque é boa, perfeita e agradável. Daí fechou o negócio. E a observação? Nós temos várias observações aí no nosso slide. Cuidado com o horário novamente, porque temos perguntas, as 3 perguntas no final aí da sua revista. Acompanhe aí, por gentileza. Traga para a atualidade o contexto atual. Traga a sua lição para o contexto de agora. Cuidado, adolescente é muito emotivo, adolescente está naquela fase de deixar de ser criança para passar para ser jovem. Ele está naquela transição, ele está naquele período que quando passa uma irmãzinha o coração bate forte, sofredor, é ou não é? Então quando passa o irmãozinho, a irmãzinha lá, pensa, vai lá o meu rei, meu príncipe no cavalo branco. Cuidado, por quê? Porque, meus irmãos, quem precisa escolher é Deus, não é a nossa vista. Nós precisamos trazer isso aí para os adolescentes. O adolescente sofre de amor. Nem amor, é paixão, é ou não é? Mas isso daí passa e Deus vai dando vitória, amém? Você pode aí movimentar os seus os alunos vão falar para você. Se cutucar aí sobre isso, eles vão abrir o coração. Vamos lá! Explique que ser segundo o coração de Deus é obedecer a sua palavra, a sua vontade. Mostre que o insucesso, o contrário do sucesso, está na desobediência a Deus, assim como Saul fez. Saul não teve um reinado bom, não. Saul não teve a bênção. Por que não teve a bênção? Porque deixou do abençoador. Aqui, meus irmãos, apresente que às vezes tem coisas que aparentemente são boas, reluz, mas não é ouro, é ou não é? Mas só Deus sabe o que é bom, perfeito e agradável. Deixe o seu aluno falar, pois assim terá uma consciência se estão entendendo a sua aula, mas cuidado sempre para não perder o controle dela. E por último, meus irmãos, ore bastante, vá afiando a sua espada, lendo a Bíblia, vai pesquisando, porque orou, leu a palavra, estudou, Deus vai te usar e vai ser só vitória novamente. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula.